Oi, turminha, boa tarde. Hoje nós vamos estudar geografia. Então, eu quero que vocês peguem o livro de geografia, abrem na página 78, no capítulo 4, o trabalho na cidade. Enquanto vocês estão indo pegar o material, a tia Patrícia vai colocar um vídeo falando sobre o assunto que nós vamos estudar hoje, tá bom? Que é o trabalho na indústria. Daqui a pouco a gente retorna para fazer a nossa leitura do texto, ok? Então, preste atenção no vídeo, até daqui a pouco. Dorinho, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. E poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica. Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida? E saem da zona rural? Como isso? Muitos conseguem mais oportunidades nas cidades, onde oferecem cursos e as pessoas podem aperfeiçoar profissionalmente, estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego. Ocorre o desemprego, que leva a problemas sociais, como pobreza, moradias irregulares, violência. Mas por que eles saem do campo? Não dá para estudar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso, mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim como você pensa. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural. Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje, a zona rural conta com luz elétrica. Existem escolas, postos de saúde, e vocês vão perceber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Toninho, que é agrônomo. Oi, pessoal! Estão vendo que beleza viver nesse lugar? É muito bom ficar aqui relaxando. É, mas não é sempre assim não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. A vida no campo não para. O povo daqui, a maioria é lavrador, trabalham na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalhar na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado. Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentas que garantam sua segurança, como é o caso de quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar esse agrotóxico. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado, pois podem ocorrer acidentes ambientais. Caso alguém venha encher de veneno uma lavoura que fique próxima do rio, ao cair uma chuva, contamina toda a água. E o que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza a agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais, a pecuária. Eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, e matéria-prima como couro. É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigada, Toninho. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos comer um bolo de fubá e um leite purinho? Nós retornamos
Vocês viram como é importante o trabalho na indústria, o trabalho na cidade, as pessoas que saem do campo para vir trabalhar, saem do rural para vir trabalhar no urbano. Vocês agora vão pegar na página 78, assim, o trabalho na cidade. Nós vamos fazendo essa leitura para depois vocês fazerem o desenvolvimento do dever, tá? A cidade concentra-se em diferentes atividades econômicas. As principais atividades envolvidas na cidade são a indústria, o comércio e a prestação de serviço. O trabalho na indústria. Geralmente as indústrias se instalam nas cidades. Nas indústrias, os operários transformam matéria-primas em diversos produtos. Veja no esquema a seguir como a indústria transforma a laranja em geleia de laranja. Aí tem um esquemazinho que o agricultor tira da árvore, leva para a fábrica, para a indústria. A da indústria ela transforma aquela laranja em geleia para depois ir para o mercado vender. Aí tem uma legenda embaixo. Vamos ler a legenda comigo. 1. No campo, os agricultores produzem e colhem a laranja. Depois, quando vai para o número 2, na indústria, a laranja é transformada em geleia. E em seguida, a geleia de laranja é vendida no mercado. Então, esse é o processo das coisas que nós compramos no mercado. Número 1, qual é a principal matéria-prima utilizada na produção dessa geleia? Qual foi a matéria-prima que os agricultores usaram para fazer a geleia? Foi a geleia de laranja. Muito bem. 2. Algumas indústrias no lugar onde você vive, e o que ela produz? Vocês vão me responder daí, tá bom? 3. Observe esta sequência de desenhos. Oh, meu Deus, meu celular está caindo. Tem 1, 2 e 3. Letrinha A. Qual desenho representa a habitação da matéria-prima? Vocês vão olhar o desenho e vão me responder. O número 4 é a mesma coisa. Agora vamos lá para a página 80. O trabalho no comércio e nos seus serviços. O comércio e os serviços são atividades típicas da cidade. No campo, essas atividades também ocorrem, mas de uma forma menos intensa. O comércio consiste na compra e venda de mercadorias. Os consumidores são as pessoas que compram a mercadoria para o seu próprio consumo. Os produtores consumidos podem ser alimentos, calçados, roupas, etc. Os comerciantes são as pessoas que vendem as mercadorias para os consumidores. Aí tem duas fotos. Uma do rapaz na loja de roupa vem comprando e a menina vendendo, e a outra é numa quitanda, né? Comprando fruta, um sacolão. Aí vem ele número 5. A atividade começa no lugar onde você vive? Vocês vão me dizer sim ou não e quais. Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Então eu preciso que vocês depois, não precisa botar no caderno, que dependendo da resposta como é sim ou não e um localzinho, dá para responder no próprio livro. Agora a número 7 também é uma atividade. Número 8, na letrinha A e na letrinha B é uma resposta pessoal. Agora vamos para a página 82. Os serviços. Nos serviços são atividades prestadas para uma pessoa ou empresa sem que haja produção de mercadorias ou de bens materiais. Porteiros, motoristas de ônibus e de táxi, médicos, professores, faxineiros, dentistas, engenheiros, advogados, eletricistas, cabeleireiros e guias de turismo são exemplos de prestadores de serviço. Prestador de serviço, ele não vende, ele trabalha com aquilo que ele sabe, ele presta serviço para aquilo. Tá bom? Aí vem o número, por exemplo, vamos falar da legenda do pintor. Ele está pintando, ele não está ensinando, né? Ele não está vendendo, ele está prestando o serviço daquilo que ele sabe, que é pintar uma parede. O pintor pintando o muro de uma casa na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, em 2016. Aí embaixo, vocês vão ler a legenda dessa cabeleireira e vocês vão responder as perguntas que estão do lado. Na letra C, uma resposta pessoal. Número 10 também uma resposta pessoal. E o 11 também uma resposta pessoal. Eu acredito que dá para vocês responderem no próprio livro, tá bom? Agora vamos para os serviços públicos. Uma parte das atividades de serviços públicos é chamada de serviços públicos. Meu Deus, vamos de novo. Os serviços públicos. Uma parte da atividade de serviços é chamada de serviços públicos. Serviços públicos são os serviços essenciais necessários para assegurar e melhorar condições de vida das pessoas. Entre os serviços públicos destacam-se abastecimento de água tratada, coleta
e tratamento de esgoto, coleta de lixo, iluminação pública, transporte público e serviços de saúde, educação, segurança, lazer e cultura. Os serviços públicos devem ser oferecidos aos habitantes da cidade e do campo. Os serviços públicos são mantidos com o dinheiro da arrecadação dos impostos e taxas que as pessoas pagam ao governo. Esses serviços são responsabilidade dos governantes. São os famosos impostos que a gente paga todo mês para ter direito a essas coisas que nem sempre a gente tem. Aí tem alguns tipos de serviços públicos, transporte públicos, que são os ônibus municipais, são os ônibus que circulam pelo município de São Gonçalo, não é aquele que vai para Niterói, é só que circula dentro do município. Policiamento, a polícia também é um serviço público, a biblioteca pública e a limpeza pública, os garis também são serviços públicos. Agora vamos para a página 84. Observe as fotos e responda. Vocês vão observar as fotos do número 1, do número 2, do número 3 e do número 4 e vão responder. Só a letrinha C, que é uma resposta pessoal, e o número 13 também é uma resposta pessoal. Agora, na última página, que é a página 85, relação entre campo e cidade. Você deve ter percebido ao longo do estudo desta e da unidade anterior que a cidade e o campo se relacionam constantemente trocando produtos e serviços. Da cidade saem muitos produtos utilizados pelos habitantes do campo, roupas, calçados, ferramentas, máquinas, livros, por exemplo. Os habitantes do campo também utilizam muitos serviços encontrados nas cidades, serviços bancários, de saúde, de correio e entre outros. Do campo sai grande parte dos alimentos consumidos pelos habitantes da cidade, frutas, hortaliças, leite, carne, entre outros. O campo também fornece muitas matérias-primas para as indústrias. Aí vem o número 14. Que produtos o campo fornece à cidade? E a cidade? Que produto ele fornece ao campo? Então também vocês vão responder. Você tem que ler o texto novamente para vocês poderem responder, tá ok? Daqui a pouco a tia Patrícia volta para a gente fazer a nossa correção. Beijinho!